E se eu te dissesse que existe uma versão do Homem-Aranha em que ele deixa de ser humano? É literalmente a aranha humana do Tobey? Qual o seu nome, garoto? Aranha humana. Aranha humana? O que é isso? Foi o melhor que arranjou? Foi. É péssimo. Não, brincadeira. É um bagulho que já aconteceu nas HQs. O Homem-Aranha começa a passar por uma mutação devido à picada radioativa da aranha e começa a se transformar num monstro. Isso acontece nas HQs, mas saiu o trailer de Homem-Aranha, Um Novo Dia, e tudo está apontando para um filme que vai adaptar essa história. E eu vou te explicar cada detalhe do trailer que aponta para essa adaptação e também te explicar um pouquinho dessa história. Sério, o filme tá indo muito para esse caminho. Então já dá um like nesse vídeo aqui se você gosta de Homem-Aranha e se inscreve se você gosta de um canal que é seu e fala sobre coisas legais de se assistir, sempre traz o significado das coisas, uns assuntos que ninguém tá falando. Pode se inscrever, você não vai se arrepender, você vai curtir muito. Meu nome é Kevin e esse é o cenário. Tá legal, a gente tá acostumado a ver histórias, HQs e adaptações, né? Nós já tivemos 3 Homens-Aranhas aí nas últimas décadas. E ela sempre traz uma história muito parecida, mudando apenas ali a namorada do Homem-Aranha e alguns vilões. Mas existe uma história do Cabeça de Teia que pouca gente conhece. Eu, particularmente, fui conhecer naquela animação do Homem-Aranha dos anos 90. Comenta aí se você é dessa época também. E nessa pegada das adaptações que a gente conhece, são as mais populares, a gente tá acostumado a ver uma picada de aranha que foi um acidente, né? Uma aranha radioativa, dá uma picada na mão do fotógrafo, o nerd da escola, e aí então o DNA dele é modificado e passa a ter atributos de uma aranha, né? Como o ser humano ele tem 50 vezes o tamanho de uma aranha, ele passa a ter a força de um ser humano com 50 vezes o tamanho de um ser humano normal. Além de grudar nas paredes e ter um sensor quase sobrenatural, né, que é o sensor aranha, que ele consegue prever ameaças e qualquer tipo de energia hostil. Bom, tem uma história que aprofunda um pouquinho mais e deixa um pouquinho mais próximo da realidade. Se uma aranha mordesse alguém, essa pessoa já iria morrer, ainda mais uma aranha radioativa. Acho que no mundo real a pessoa só ia morrer mais rápido ainda. Mas essa HQ quis trazer essa gravidade, né, da radioatividade e tudo mais, e trouxe essa junção do DNA de humano com DNA de aranha, as últimas consequências de uma forma ainda mais grave. E tem uma história muito pesada, muito triste, se é que a história pode ser triste mais ainda, né? A história do Peter Parker já é uma história bem triste. Mas, de verdade, essa é a história mais pesada que tem do Teioso. Bom, pra você que tá com expectativa, igual eu, pros mutantes, né? Pros X-Men aparecer no universo, e a gente vê mais dos mutantes. Pelo visto, nós vamos ter um primeiro mutante antes dos X-Men, que é esse Homem-Aranha mutante. O que acontece? A picada da aranha faz com que ele tenha mais braços, para que ele tenha 8 membros. E essa mutação ela vai se avançando. Na história que é retratada na animação dos anos 90, ele inclusive vai pedir ajuda na mansão Xavier. Ele vai pedir ajuda, né, pro Pera, pra ver se eles conseguem ajudar ele a conter ou então extinguir a mutação do seu DNA. Mas ele é frustrado porque os X-Men explicam que eles não eliminam o DNA mutante, o elemento X da composição ali do DNA da pessoa. Muito pelo contrário, eles ensinam a pessoa a lidar com a sua mutação e se redescobrir. Eles treinam os mutantes, né, para poder se defender e para poder salvar o mundo. Essa é a filosofia dos X-Men. Totalmente diferente da proposta que o Homem-Aranha ele tinha. Ele queria tirar o gene mutante e o Homem-Aranha, ele passa a ser até tem umas falas um pouquinho, né, extremistas para com a raça mutante. Ele sozinho ele consegue desenvolver um soro para ir contendo aos poucos, só que isso não adianta nada. Em alguns momentos a gente até pode ver esse Homem-Aranha não só com 8 membros, né, com mais braços assim, mas ele... Não sei se eu coloco isso aqui. Mas ele fica com a cara toda desfigurada, uma cara bem parecido com um lobisomem, mas só que ao invés de ser um lobo é uma aranha. Todo peludo, um negócio muito bizarro, muito feio. Só que o maior medo do amigão da vizinhança não é dele morrer por causa da mutação, mas o maior problema é que essa mutação tá levando ele para algo mais instintivo, mais raivoso. Ele tá perdendo a sua consciência, ele tá deixando de ser um humano e se transformando em um monstro de verdade, um monstro que não tem consciência, um monstro que só quer destruir, só quer matar pessoas. E por que eu tô explicando isso? Porque no trailer é falado propriamente, né, claramente sobre essa mutação. E uma coisa que eu acho mais da hora da sacada que a Marvel tá trazendo essa adaptação, porque nós vemos uma participação especial belíssima, maravilhosa, que é a participação especial do Mark Ruffalo, né? Nós temos o Bruce Banner aparecendo no filme do Homem-Aranha.
Ele tá ali de professor e na sua forma normal, ele não tá de professor Hulk, isso é bem legal também. Mas por que eu acho muito importante essa interação do Peter, né, o aluno, com o Bruce Banner, o professor? Primeiro porque reitera mais uma vez e enfatiza que todo mundo esqueceu dele, porque o Homem-Aranha ajudou a salvar o mundo com o Hulk e ele não lembra dele. O que é bem estranho, porque a gente tinha uma teoria de que talvez o Bruce ou o Hulk lembraria do Homem-Aranha. Porque no momento que o feitiço foi feito ali, qual que era a forma em que o Hulk estava? Ele não estava nem o Hulk badass que a gente conhece, nem na forma de Bruce Banner, né? Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Comenta aí se você quiser saber disso, sobre a possibilidade de pessoas que podem lembrar do Peter Parker / Homem-Aranha. É bom, é da hora, né? Esse assunto. Eu lembro. Surgiu agora. Pessoas além de nós que lembram do Homem-Aranha. O que eu achei mais da hora dessa interação deles é porque a jornada que o Peter Parker passa nas HQs e na animação, quando entra nessa saga do Homem-Aranha Mutante, é uma jornada muito parecida com a jornada que o Hulk passa. Porque pensa, o Bruce Banner é um cara nerd, cientista, que ele pega e tem uma mutação ali, né, pela energia gama, e ele se transforma em um monstro irracional que só quer saber de destruir. Ele não tem medo de morrer, ele só tem medo de matar as pessoas e perder a sua consciência, que é justamente a mesma jornada que o Homem-Aranha passa nessa saga. A gente já viu essa mentoria de monstro para monstrinho em She-Hulk, quando o Hulk tá ensinando a sua prima a controlar e tudo mais, e ela consegue controlar 10 vezes melhor do que ele. Mas agora a gente pode ver o Hulk dando esses ensinamentos, fazendo essa mentoria com o Peter Parker. Seria muito legal, embora vai ter aquela parte chata de representação, de ele ter que refazer a amizade de novo, e eu acho que esse filme não tá com essa proposta. Uma coisa muito legal é que finalmente a gente viu o Escorpião, né, que é um dos vilões do CC Sinistro, mas pra quem não conhece, esse vilão, ele tem todos os atributos que nerfam totalmente os poderes do Homem-Aranha, as habilidades do Homem-Aranha. Na linguagem de gamer, eu acho que ele é Stalker que fala, né? O Escorpião, ele é Stalker do Homem-Aranha, por exemplo. Outra coisa legal demais que é das participações especiais é justamente o Justiceiro, que, mano, isso, só a participação por só já é da hora pra caramba, mas olha só as possibilidades. O Justiceiro, ele mata sem dó nem piedade bandido, ele gosta de matar vagabundo, né? O jeito que ele fala. O dedo dele já fica coçando. E qualquer vagabundo, qualquer bandido, qualquer verme desgraçado que eu matei porque eu gosto! Eu mato vagabundo! Ordem! Eu gosto! Eu tô sentado aqui, meu dedo tá coçando pra matar vagabundo! Imagine o Justiceiro que tá ali pra proteger a sociedade da maneira dele, encontrar com um monstro parecendo uma aranha. O que ele vai fazer? Ele vai sentar o dedo mesmo, ele vai atirar. Então, olha a possibilidade que a gente tem. Embora nas HQs os dois tenham um relacionamento muito da hora, e isso parece que vai ser muito bem adaptado pelo trailer, deu pra perceber. Mas a gente tem esse embate, né? Sem falar que eu vejo o Justiceiro, eu já tô querendo ver a galera todinha da Netflix. E quando eu falo galera da Netflix, eu tô falando só do Demolidor. Eu vejo o Justiceiro, já quero ver o Demolidor também. A pontinha que ele fez no último filme do Homem-Aranha foi muito rápida, eu queria mais. Pior, dá uma dosinha dele. Ou começasse um relacionamento novo. Então, vou falar isso. De verdade. Porque o Ned já tá... O Ned já é vilão, já começa por aí. Bom, e tudo isso misturado com um tom mais pesado, mais sério, mais bad vibes. Nossa, daria pra tocar uma trilha sonora ali fácil. Daquela do Logan, o filme, nossa, iria se encaixar perfeitamente. Tá legal, mas o filme vai entrar nessa proposta ou vai usar só o termo da mutação pra trazer uma doença pro Peter Parker, mas não vai ter coragem de transformar ele em um monstrengo? A resposta tá no próprio tom do trailer, né? A proposta que eles estão querendo trazer pra gente não é uma proposta de superação, não, de verdade, porque eu tava na dúvida se eles iam insistir nessa do Peter Parker ainda ficar igual um cachorro que caiu da mudança atrás dos amigos dele, ou se eles iriam partir dessa pra, né, um recomeço, um novo ciclo, novas amizades, um novo relacionamento, né? Tem o contrato da Max de Stranger Things, né? Ela não apareceu no trailer ainda. Eles estão mantendo um suspense de qual personagem que ela vai interpretar. Aparentemente ela vai interpretar algum vilão, alguma vilã, na verdade, né? Mas a gente tá torcendo pra ela ser a Mary Jane Watson ou a Gwen Stacy. Só que como o trailer tá ficando muito em cima, né, da Michelle lá, da BJ, parece que eles não vão pra esse lado. Acho que eles vão querer ir na pegada mais de como fosse a primeira vez, ele tentando reconquistar a amizade do pessoal. Tem a narração, né, dele falando, nossa, a gente se conhecia e tudo mais, só que eu acho que essa fala dele, em momento algum, vai ser diretamente pro Ned ou pra MJ. Vai ser só ele pensando neles, ou escrevendo uma carta que nunca vai enviar, sabe esse clichê? Rapaz, ela descobriu de novo que ele é Homem-Aranha. Muito boa, isso é muito bom, de verdade. Mas não ia ser legal eles iam ficar repetindo mais do mesmo? Não,
acho. Bom, o Homem-Aranha ele tá nesse caminho solitário, né? E o clima do filme tá apontando pra ser essa vibe mais pesada. Eu acredito que eles não vão ter coragem de fazer um Homem-Aranha todo mutante ali, todo monstrengo. Talvez eles brinquem só com essa possibilidade. De verdade, eu tô com mais expectativas de ver o Homem-Aranha ele superando, né, todas as dificuldades dele, porque esse é o Homem-Aranha que a gente conhece, né? O último filme terminou com ele finalmente dando de cara com os BOs, com as dificuldades, morando de aluguel, todos os problemas que a gente conhece do amigão da vizinhança, e agora a gente quer ver ele superar, ele lidando com esses problemas. É isso que a gente quer ver. Ele tentando conciliar, né, a sua vida de super-herói, a sua identidade, né, secreta, com as suas responsabilidades. Finalmente a identidade dele é secreta, né? E essa luta interna, essa luta pra não se transformar em um monstro. Se eles pegarem essa vibe de Incrível Hulk, que oficialmente nunca aconteceu no UCM, né, e adaptar ela pro Homem-Aranha, nossa, é tiro certo, isso vai dar muito bom. Tem as participações especiais, todo filme do Homem-Aranha tem alguma participação especial do UCM, né, alguém do elenco de peso, mas o mais da hora é que, por que o Homem-Aranha toca na nossa alma, no nosso coração? Por que você é fã de Homem-Aranha? Por que você está assistindo esse vídeo até aqui, ouvindo sobre essa análise, sobre essa teoria, sobre esses detalhes que apontam para essa saga do Homem-Aranha, sobre o filme do Homem-Aranha? Por que você já assistiu o trailer já mais de uma vez? Porque Homem-Aranha é uma história que nos toca no coração. A gente se identifica com esse rapaz, com esse cara que tá enfrentando o mundo, enfrentando as dificuldades pessoais, guerras internas e externas, tá sendo julgado e mal julgado pelas pessoas, tem muitos hates, ele encontra pessoas fofinhas ao longo da sua jornada, todo esse tipo de coisa que a gente passa no dia a dia. Ele é um cara pobre, ele não é rico, não tem herança nenhuma, ele só teve a sorte de não subacar ao tomar uma picada de aranha venenosa, ainda mais uma aranha venenosa radioativa. E até essa sorte virou contra ele nesse filme. Eu chutaria aqui, né, teoria, que talvez o antídoto pra ele, ou um elemento muito importante e crucial pra esse antídoto pra ele, teria que ser roubado. E aí, nesse roubo, ele encontraria uma ladra que pode muito bem ser a Max do Stranger Things. Bom, mas eu não quero fazer uma análise do trailer, queria mais falar sobre essa adaptação que certamente vai acontecer nesse filme, né? O Aranha Mutante finalmente chegou no UCM. A gente aqui com expectativa pra ver o Venom, né? Pra ver a simbiose. A gente querendo ver o Miles Morales e todas as outras coisas do Aranhaverso, né? Coisas que são muito divertidas, muitas das legais, mas eles trouxeram a coisa mais sombria da história do Homem-Aranha, a parte mais, nossa, dá até uma agonia. Pior que isso é só a saga dos clones, onde a gente descobre que o clone na verdade era original, e aí você fica morrendo de dó, né, do original que foi descartado como se fosse um clone. Isso também é assunto para outro vídeo, comenta aí se você quer saber sobre a saga dos clones. E o detalhe da saga do clone é justamente sobre essa mensagem pesada que passa. Bom, mas dito isso, fica aqui meu simples pedido de sua inscrição, isso ajuda bastante. Ajuda esse canal a crescer, faça parte disso. Comenta aí qual é a sua opinião, se você vai gostar de ver essa adaptação nos cinemas, se você acha que é uma boa ideia eles adaptarem o Homem-Aranha Mutante, ou se você acha que tudo que eu falei aqui foi um monte de mexilhões e que é só impressão minha e que não vai acontecer nada disso no filme. Mas se você colocar isso daí, fala o que você acha que vai acontecer. Porque teve a palavra mutação lá, não só teve a palavra mutação, mas ele falou, né? Ele verbalizou isso. Bom, de qualquer forma, fica o meu muito obrigado, agradeço de coração e até o próximo vídeo. Falou!